Vamos a mais uma aula do nosso curso teológico Cairóis e da nossa matéria de heresiologia. Nós tratamos na última aula sobre o papado, falamos um pouco sobre essa contradição entre os dogmas da Igreja Católica e a Bíblia Sagrada. Então, dando continuidade, nós vamos tratar hoje sobre a mariolatria. Mais um dos dogmas usados pela Igreja Católica e que a nossa proposta é refutá-lo nesta aula. Então vamos seguir. Tratando-se da mariolatria, nós temos o primeiro dogma, a perpétua virgindade de Maria. Todos nós sabemos que a Igreja Católica ela defende que Maria foi virgem a sua vida toda e não teve relacionamento sexual com seu marido José em momento nenhum. E aí eles trazem essa doutrina como a perpétua virgindade de Maria. Para a Igreja Católica Apostólica Romana, né, como eu falei, é o que nós estamos tratando, né? Para eles, Maria não perdeu a sua virgindade, permaneceu virgem. Claro que isso é uma incongruência. A Bíblia ela mostra vários textos em que Jesus ele teve irmãos e irmãs. E o termo grego ali não trata de irmãos tratando-se dos seus amigos, dos apóstolos ou dos discípulos. Ali, irmãos é literal em questão de sangue, tá? Filhos da mãe humana ali, né, de Jesus, que Maria foi mãe de Jesus, homem, né? E ela, depois do nascimento de Jesus, Maria com certeza se relacionou com seu marido e teve outros filhos. Nós vamos ver isso em Lucas, no capítulo 2 e no versículo 7. Nós já vamos ter aqui uma prova bíblica, uma refutação bíblica de que Maria não permaneceu virgem, tá? Então, como nós estamos tratando a mariolatria agora, né? Finalizamos o papado. Então, nós vamos para Lucas, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 2 e o versículo 7, que diz assim: E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Note que Lucas vai colocar a expressão primogênito, ou seja, Maria teve ali, o nascimento de Jesus foi o nascimento do seu primeiro filho. Então, Lucas, capítulo 2, versículo 7, vai deixar isso bem claro. Está falando de primogênito, ou seja, Jesus foi o primeiro filho, né? A expressão grega é protótokos, e fala sobre justamente essa ideia de ter vindo dos mesmos pais. Então, Maria, nesse versículo, está gerando o seu primeiro filho, que no caso foi Jesus. Então já começa refutando a ideia da perpétua virgindade de Maria. Outro texto também é Lucas capítulo 8, versículo 19. Nós vamos descer aqui para Lucas, o capítulo 8. Lucas, capítulo 8, e o versículo 19. Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência do povo. Olha aí, mais um texto bíblico que prova que Jesus tinha irmãos. Isso prova que depois do nascimento de Jesus, Maria fez a festa com José. Ok? E glória a Deus por isso.
Então, a gente precisa entender que o dogma católico sobre a mariolatria não se baseia nas Escrituras, não tem base bíblica. Nós já lemos 2 versículos que destroem esse dogma católico da mariolatria. Mas a gente também vai seguir para outro evangelho sinótico, que é o evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 6, versículo 3. Nós vamos para João Marcos, capítulo 3, 6, né? 6 e o versículo de número 3. Olha que coisa interessante. Esse aqui é que é fenomenal. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Olha que coisa interessante. Aqui você pode analisar que o autor aqui, Marcos, vai detalhar o nome dos irmãos de Jesus. Então você tem aqui, não é este, o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Olha que a Bíblia está dando nome aqui aos irmãos de Jesus. E não vivem aqui entre nós suas irmãs? Perceba que aqui o texto está sendo bem categórico em dizer que Jesus, além de ter irmãos, também tinha irmãs. Ou seja, depois do nascimento de Jesus, Maria se relacionou com José, o seu marido, e gerou outros filhos. Então, essa ideia de que Maria permaneceu virgem e depois do nascimento de Jesus não se relacionou com José, isso é uma inverdade, isto é uma heresia. Seguindo aqui, nós temos também o dogma de Maria proclamada rainha do céu e mãe de Deus. Isso aqui também é mais um dogma criado pela Igreja Católica no século V, no ano 431. A Igreja Católica afirma que Maria era mãe de Deus. O terceiro concílio ecumênico, realizado em Éfeso, decretou este dogma em 431. A partir desse período, eles vão dizer que Maria é a rainha do céu, a mãe de Deus. Porém, nós sabemos que Maria foi mãe do Jesus homem, né? Daí você tem aí a união hipostática, que é justamente essa natureza humana e a natureza divina de Jesus. E eu já falei aqui, meus alunos já sabem disso, mas como a gente está gravando a aula, a gente já deixa isso bem enfatizado aqui. Essa história de dizer que Jesus foi 100% homem, 100% Deus, é uma história que nós não afirmamos, porque Jesus não poderia ter sido 100% homem. Se ele fosse 100% homem, ele seria pecador. E se ele fosse pecador, como o sacrifício dele poderia ser aceito? Jesus era pecador? Jesus pecava? Então, ele não pode ser 100% homem, tá? A gente sabe que ele era Deus e homem, é a união hipostática, a hipostase, né? Ele tinha tem a sua natureza humana e a natureza divina, mas não era 100% homem. E os alunos que passaram pela matéria de bibliologia sabem muito bem disso. Então, nós temos aí, em refutação a essa ideia de mãe de Deus, nós temos João capítulo 2, versículos 1 e 2. Então, é a prova de que ela foi mãe do Jesus homem, tá? Quanto a isso não temos dúvida. O terceiro dogma que nós vamos refutar aqui da Igreja Católica Apostólica Romana sobre a mariolatria é a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Isso foi inserido no século XIX, no ano de 1864. Maria nasceu sem pecado. Essa é a doutrina, o dogma
criado pela Igreja Católica, que Maria nasceu sem pecado original. Ela não nasceu com um pecado original, herdado por Adão, né? Então, esse dogma apresenta Maria como uma mulher que não teve o pecado original. Ela não nasceu com o pecado original. Mais uma mentira, mais uma heresia da Igreja Católica Apostólica Romana. E que viveu também sem pecado. Esse dogma traz a ideia de que, além de Maria não ter nascido com o pecado original, ela também viveu sem pecado. Porém, gente, isso entra em contradição com a Bíblia Sagrada. O nosso debate com os católicos apostólicos romanos não é pessoal, não é contra eles, contra as pessoas em si, mas contra aquilo que eles ensinam e que eles vêm pregando há anos de forma errônea, deturpando as escrituras e não dando credibilidade aos princípios bíblicos. Então, a nossa crítica é uma crítica bíblica, né? A gente está criticando biblicamente se aquilo que eles estão ensinando é, de fato, fidedigno ou não. E que nós estamos vendo desde o início dessa aula que tudo não passa de uma heresia e de uma má interpretação de alguns textos bíblicos. Então, na cabeça deles, Maria nasceu sem pecado original, sem um pecado original. E viveu uma vida sem pecado. Porém, isso é refutado de forma maravilhosa na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 3 e no versículo 23. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, a carta mais teológica do apóstolo Paulo, capítulo 3, versículo 23, vai dizer assim, olha que coisa interessante. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Então, o texto está deixando bem claro que todos pecaram, até Maria. Todos pecaram, até Maria. Então, essa ideia de que Maria nasceu sem pecado e viveu sem pecado é uma ideia errônea, porque a Bíblia está deixando bem claro, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Certo? Então, mais uma refutação à Imaculada Conceição de Maria. Nós temos também um quarto dogma, que é a Assunção da Virgem Maria. A Igreja Católica ela vai dizer que Maria não provou a morte, Maria não morreu, Maria foi assunta aos céus. Só que não há base bíblica nenhuma para isso que eles estão afirmando. Na verdade, eles estão baseados em um catecismo, que eu vou ler aqui para vocês. Essa doutrina, esse dogma católico foi inserido no século XIX, no ano de 1950. Eles afirmam aqui que Maria não morreu, mas foi elevada aos céus. Só que no catecismo, essa é a base, né, para essa doutrina, é o catecismo da Igreja Católica, na página 273, e o parágrafo 966, que vai dizer assim: finalmente a Imaculada Virgem, preservada imune de toda a culpa original, determinado o curso da vida terrestre, foi assunto em corpo e alma e glória celeste. E para que mais plenamente estivesse conforme a seu Filho, Senhor dos senhores e vencedor do pecado e da morte, foi exaltada como Rainha do céu, Rainha do universo. A Assunção da Virgem Maria é uma participação singular na ressurreição do seu Filho e participação da ressurreição dos cristãos. Catecismo da Igreja Católica, página 273, parágrafo 966. Essa é a única base que a Igreja Católica tem para falar sobre a Assunção
de Maria. Mas onde a Bíblia diz que Maria foi assunta aos céus? Em lugar nenhum. Então essa doutrina, esse dogma não é baseado nas Escrituras, é baseado numa loucura, numa falácia, numa fantasia, numa utopia católica. Porque não há base bíblica para a assunção de Maria. E isso, gente, é terrível, porque em Gálatas, capítulo 1, versículo 8, carta do apóstolo Paulo à Galácia do Sul, Gálatas, capítulo 1, versículo 8, vai dizer assim: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, maldito. E isso não se enquadra só para a Igreja Católica. Eu vou falar para você que se diz evangélico, que se diz pastor, que prega, que vai além do evangelho, é anátema. Não me venha com esse negócio de a Bíblia não diz, mas eu posso pensar. Não, se a Bíblia não diz, ela não diz. Se a Bíblia não diz, você cala a boca. C.O. Se a Bíblia não diz, não tem para que você dizer. Ah, eu não posso ir além da Bíblia. O que a Igreja Católica está fazendo aqui, muitos crentes fazem. Principalmente esses pseudos líderes, né? Esses apóstolos que aparecem por aí, brincando, que para mim eles estão brincando. Aquilo não é sério. Né? Inventando coisa que não existe. Quantas e quantas vezes eu fui pregar em igrejas, e como eu prego, como eu sou itinerante, a gente não escolhe onde vai. Às vezes a igreja entra em contato, a gente vai lá, vai pregar com o maior carinho, e quando a gente chega, às vezes, é um bando de fantasia, de misticismo, de cabalismo, judaísmo, envolvido em um monte de coisa que o evangelho não tem escrito em lugar nenhum. A Bíblia não está mandando fazer, mas eles estão criando. Colocando roupas judaicas dentro da igreja. Você não é judeu, meu amigo, você é cristão. Ou você tem que decidir se você é cristão ou se você é judeu. Então, precisamos entender que não podemos ir além das Escrituras, não podemos ir além do Evangelho. Se eu prego algo além do Evangelho, é anátema. Se eu prego algo diferente, se eu venho com uma nova doutrina, não adianta, a revelação já foi dada, já está aqui nas Escrituras. Eu e você não precisam ir além. E o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Gálatas, no capítulo 1, e no versículo 8, deixa isso claro. Pode até um anjo aparecer, dizendo para você, olhe, tem uma nova doutrina. Não adianta, é anátema, é maldito, é maldição. Não se mexe mais no evangelho. O evangelho é o que é e acabou-se. Certo? Então, não há base bíblica para essa ideia que a Igreja Católica levantou e que sua única base é o catecismo da Igreja Católica. Então vamos seguir aqui. O mariocentrismo católico romano é uma das coisas que eu acredito que é o que é mais divulgado, né? Que as pessoas mais sabem sobre a Igreja Católica, é essa adoração, essa reverência a Maria. Então, o mariocentrismo católico romano. A Igreja Católica Apostólica Romana tributa a Maria, mãe de Jesus, vários títulos e honrarias que pertencem exclusivamente a Jesus Cristo. Com isso, não concordam os evangélicos, e isto tem provocado uma animosidade entre católicos e evangélicos, julgando os católicos que os evangélicos desrespeitam Maria, mãe de Jesus. E uma situação que logo vem abalar contra essa ideia de que nós evangélicos
Nós odiamos Maria, demonizamos Maria. Maria é um demônio, que Maria... Nada disso. Um cristão verdadeiro, autêntico e que conhece as Escrituras, sabe que Maria foi uma mulher de Deus, escolhida por Deus para gerar Jesus, ponto. Uma mulher de Deus, fiel a Deus, escolhida para gerar o seu filho, o nosso Salvador, ponto. Só isso. Só que a Igreja Católica, ela coloca títulos em Maria, que são títulos exclusivos de Jesus. Nós que estudamos a matéria passada, nós estudamos também, passamos rapidinho, sobre os atributos, né? Os atributos de Deus, a onisciência, onipotência, onipresença, a imutabilidade e tantos outros atributos que são incomunicáveis. Existem atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Os atributos incomunicáveis são aqueles atributos que não podem ser transferidos, não foi transferido para o homem. O homem não pode ter e exercer aqueles atributos, porque são atributos incomunicáveis. Os atributos comunicáveis são atributos que nós temos. Por exemplo, nós podemos amar, nós podemos perdoar, nós temos intelecto, nós temos inteligência, assim como Deus tem inteligência, nós também temos inteligência. Porém, os atributos incomunicáveis são atributos que a própria palavra já deixa claro, não são comunicáveis ao homem. Então, nós precisamos entender que Maria tem o lugar dela como ser humano qualquer, e que apenas foi a mãe de Jesus, uma honra maravilhosa, foi bênção do céu, serviu para gerar a Cristo, ponto. Certo? Então, a Igreja Católica, ela justamente tenta deturpar essas verdades bíblicas, atribuindo títulos a ela que a Bíblia não dá de forma nenhuma. E aí eles vão dizer que os evangélicos se esforçam para deturpar a imagem, acabar que demonizando isso, mas isso é uma inverdade gigantesca. Um cristão verdadeiro que estuda as Escrituras, que de fato examina as Escrituras, ele nunca vai fazer isso. Ele nunca vai falar isso. Porém, essa questão da mariolatria é uma incongruência às Escrituras sagradas, certo? Que eles mesmos carregam como prática também. Então, vamos seguir. Os evangélicos se esforçam para respeitar Maria dentro do que diz a Bíblia sobre ela. Enquanto o ensino católico no Brasil sobre Maria é tão fora da Bíblia que o culto que se presta a Maria pode ser visto como simplesmente mariolatria. Essa nossa colocação é vista como imprópria pelos católicos. No entanto, a Igreja Romana, na ansiedade de defender e provar os seus ensinos sobre Maria, tornou-se mariocêntrica, diferente de nós cristãos que somos cristocêntricos. O que é cristocêntrico? É ter Jesus como centro da fé, como a Bíblia Sagrada nos ensina, ter Jesus como o único e suficiente Salvador e mediador. Então, eles têm eles são mariocêntricos. Colocam títulos, colocam Maria aonde a Bíblia não coloca ela. Diferente da Bíblia. Diferente de nós cristãos que somos cristocêntricos. Cristo é o centro. Não é a minha igreja que é o centro. Não é os dogmas da minha igreja que são o centro. Mas Cristo é o centro do cristianismo. O que é mariocêntrico? É ter Maria como centro da fé, como mediadora, consoladora, intercessora e advogada. Pode ser o cristão cristocêntrico e mariocêntrico? Não.
Não há possibilidade para isso. Ninguém pode servir a dois senhores. Mateus capítulo 6, versículo 24. Mateus capítulo 6. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ou seja, não há possibilidade de adorar a Maria e adorar a Jesus ao mesmo tempo. É uma incongruência, água e óleo. Ou você serve a Jesus de Nazaré, o Cristo, ou você serve a Maria. Isso é lógico e a Bíblia deixa claro isso. Nós temos também aqui, em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 5, que só há um Senhor. Só há um Senhor, certo? Só há um Senhor e um Salvador. Atos capítulo 4, versículo 12. Há um só mediador. 1 Timóteo capítulo 2 e o versículo 5. Vejamos outros exemplos do mariocentrismo católico. Existem mais igrejas romanas em honra, louvor, adoração e homenagem a Maria do que a Jesus Cristo. Isso é lógico. Tá? Isso aí é lógico, é só analisar, certo? E aí nós temos aí um exemplo bem interessante que é o terço romano. O rosário se divide em 3 terços: mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos. O terço é um conjunto de Ave Maria e Pai Nosso. São 50 Ave Marias rezadas em grupo de 10, que se chamam mistérios. Após cada mistério, segue um Pai Nosso. Ou seja, o Pai Nosso, que é a oração de Jesus, ele só é rezado depois dos 10 Ave Marias. Ou seja, Jesus fica a segundo plano, né? Isso é claro, isso é explícito. Então, após a cada mistério, segue o Pai Nosso. O terço é a terça parte do rosário. Rezemos o terço. Né? Você tem aí José Geraldo Rodrigues, editora Santuário, Aparecida de São Paulo, 1996, e aí você tem a página 5, 4 e 5. Se ora mais a Maria do que ao Pai. Então, dentro desse contexto aqui, é visível que a valorização e a adoração é mais a Maria do que ao Pai. E a gente não está falando de nós, a gente está falando dos próprios documentos católicos. Tá? Estamos usando o próprio documento católico. Até na idolatria ou na construção de imagens de esculturas se faz mais imagens de Maria do que de Jesus Cristo. Os católicos romanos colam mais adesivos de Maria em seus veículos do que os de Jesus. Você tem aí. Esses são exemplos visíveis. São exemplos visíveis. Contra fato, não há argumento. Vamos lá, para a gente finalizar. Ela é uma deusa para os católicos? Os católicos se manifestam, manifestam seu sentimento de profunda tristeza quando afirmamos que Maria é reconhecida como deusa no catolicismo. Dizem que não estamos sendo honestos nessa declaração, mas os fatos falam por si mesmo. O livro Glória de Maria atribui a Maria toda a honra e toda a glória que a Bíblia confere a Jesus Cristo. Chama Maria de onipotente e por outros atributos divinos. Então, o que a gente está dizendo aqui não é o que a gente acha ou pensa, é o que os próprios documentos católicos afirmam. Eles teriam que ser contra os seus próprios documentos. Sois onipotente, ó Maria, visto que vosso Filho quer vos honrar, fazendo sem demora tudo quanto vós quereis. Os pecadores
Os pecadores, só por intercessão de Maria, obtêm o perdão. Ó Mãe de Deus, vossa proteção traz a imortalidade, vossa intercessão a vida, e vós, a Senhora, tenho colocado toda a minha esperança, e de vós, olha que coisa linda, né? Porém, uma desgraça teológica. Uma desgraça teológica. Isso é uma adoração, isso é adoração. E vós, Senhora, tenho colocado toda a minha esperança, e de vós espero minha salvação. E de vós espero minha salvação. Maria é toda a esperança de nossa salvação. Acolhei-nos sob a vossa proteção, se salvos nos quereis ver, pois só por vosso intermédio esperamos a salvação. Glória de Maria, Afonso de Ligório, editora Santuário Aparecida, edição de 1989, páginas 76, 77 e 147. Pedro recomenda antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Não existe outra forma de salvação. Jesus Cristo. Tá? Então, para finalizar, nós finalizamos com esse versículo do capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 13, versículo 18. Não há outra fonte de salvação a não ser Jesus Cristo. Até a próxima aula, onde a gente vai finalizar o posicionamento de Maria na Bíblia.